Todos os deuses apresentados nas histórias de Cavaleiros do Zodíaco possuem um exército próprio de guerreiros. Cada exército tem sua própria hierarquia e níveis de poder. Porém, qual seria o exército mais poderoso dos deuses? Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wes e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês todos os níveis de poder dos exércitos dos deuses. E antes de começar, quero indicar para vocês esse super boneco do Shaka de Virgem. Para quem ainda não tem o Cavaleiro de Ouro mais próximo de Deus na coleção, corre lá e garanta o seu. O link vai estar no primeiro comentário desse vídeo. Recado dado, então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Primeiro, amigos, vamos organizar cada exército individualmente, mostrando sua hierarquia e níveis de poder. A ordem básica dos Cavaleiros de Atena todos já conhecem, sendo o bronze, a prata e o ouro. Porém, o exército da deusa Atena é muito mais complexo do que isso. Sabemos que existem outras subcategorias que ficam entre essas três e até mesmo acima delas. Então vamos organizar por ordem de poder cada uma delas aqui nesse vídeo. Sabemos que em Cavaleiros do Zodíaco, os personagens utilizam a Cosmo Energia para lutar, e em uma batalha, o guerreiro que sai vitorioso certamente será aquele que elevou o seu Cosmo até o nível mais alto. Sendo assim, nas batalhas de Cavaleiros do Zodíaco, muitos guerreiros que são de categorias menores na hierarquia de poder podem alcançar um nível mais alto em uma batalha e vencer adversários muito mais poderosos. Porém, aqui nesse vídeo, para medir o nível de poder de cada categoria de guerreiro, vamos utilizar a ideia do poder base de cada categoria, como por exemplo, a velocidade do som dos Cavaleiros de Bronze, que seria Mach 1, enquanto os Cavaleiros de Prata são superiores, alcançando Mach 2 e Mach 3, e acima temos ainda os Cavaleiros de Ouro, que alcançam a velocidade da luz. Esses são tipos de medidas básicas dos poderes dos Cavaleiros de Atena, porém devemos começar do zero. Cada deus possui seus soldados. Atena possui os Cavaleiros, também conhecido como Saints, e em seu exército existe uma hierarquia. Começando da base, temos os soldados rasos do santuário. Esses guerreiros geralmente não despertaram o Cosmo e por isso são o nível mais básico do exército de Atena. Certamente aspirantes a cavaleiros que também não conseguiram conquistar uma armadura, como Cassius, por exemplo, podem se tornar soldados rasos e servir como membro do exército de Atena. Afinal, diferente do que muitos pensam, o exército da deusa não se resume nas 88 constelações, possuindo outras categorias que não englobam os cavaleiros oficiais. Acima dos soldados rasos, temos os aspirantes a cavaleiros. Eu coloco os aspirantes a cavaleiros acima dos soldados, porque geralmente quem está fazendo o treinamento para cavaleiro precisa despertar alguma habilidade oculta, se tornando superior às pessoas comuns. Entre os aspirantes a cavaleiros, temos guerreiros muito poderosos, como por exemplo o próprio Cassius, que apesar de não despertar o Cosmo, tinha uma força muito acima do comum. No anime também conhecemos Oku, que treinou junto de Shiryu e também possui habilidades poderosas. Devemos lembrar também que aspirantes a cavaleiros nem sempre sobrevivem ao treinamento. Sabemos que Mitsumasa Kido enviou 100 crianças para serem treinados como cavaleiros, e desses 100 órfãos, apenas 10 retornaram com vida e se tornaram cavaleiros de bronze. Então, aspirantes a cavaleiros que mesmo não conquistando a armadura, sobreviveram ao treinamento, possuem um grande mérito e reconhecimento de sua força. Acima desses jovens guerreiros, temos os Cavaleiros de Aço. Apesar de existirem apenas no anime, os Cavaleiros de Aço foram utilizados em duas obras de Cavaleiros do Zodíaco, sendo a saga clássica e a saga Ômega. Portanto, acredito que eles possuem um espaço concretizado dentro do exército de Atena. Os Cavaleiros de Aço são pessoas que vestem armaduras tecnológicas desenvolvidas por Azamura Hakase, a pedido de Mitsumasa Kido. Por isso, essas armaduras não são protegidas por constelações. Na série clássica, existem 3 Cavaleiros de Aço, sendo o Show do Céu, Daichi da Terra e o Show do Mar. Sendo essas 3 armaduras de aço, que têm a forma de uma águia, uma raposa e um golfinho, as armaduras principais e mais poderosas. Na saga Ômega, existem armaduras de aço mais básicas que seriam inferiores a essas. Acima temos os Cavaleiros Negros, que são cavaleiros renegados do santuário.
Eles utilizam armaduras cópias dos Cavaleiros de Atena, mas se opõem à deusa e lutam pelo mal. Mas apesar disso, eles acabam sendo colocados dentro do exército de Atena, já que as suas armaduras eram protótipos das armaduras originais. E na saga Episódio G Requiem é revelado a importância dos Cavaleiros Negros. Eles seriam uma facção do exército de Atena que age nas sombras, e quando todas as constelações e cavaleiros são destruídos, os Cavaleiros Negros ressurgem para defender Atena, sob o comando de Ikki. Acima deles, temos os Cavaleiros de Bronze, que podem quebrar montanhas com os punhos e seus socos rompem a barreira do som. Estima-se que existem 48 armaduras de bronze, porém algumas fontes dizem que é apenas um valor aproximado. Depois temos os Cavaleiros de Prata, que são mais fortes que os Cavaleiros de Bronze, tendo 24 Cavaleiros de Prata no total. Eles possuem grande poder e alguns são tão fortes quanto os Cavaleiros de Ouro, como por exemplo Orfeu de Lira, Albion de Cefeu e Hakurei de Altar. São uma dessas exceções que superam os Cavaleiros de Prata. No ranking mais alto dos Cavaleiros de Atena, temos os Cavaleiros de Ouro, que são os mais poderosos. Os 12 Cavaleiros de Ouro são extremamente fortes, possuem total controle sobre o cosmo e domínio absoluto sobre o sétimo sentido. Eles se movimentam na velocidade da luz. E acima dos Cavaleiros de Ouro, na hierarquia, temos o Grande Mestre do Santuário. Porém, não necessariamente o Grande Mestre é mais poderoso do que os Cavaleiros Dourados. Isso porque geralmente o Grande Mestre é alguém que veio de uma geração anterior e devido sua idade avançada, ele acaba sendo inferior aos Cavaleiros Dourados. Mas na verdade, em seu ápice, geralmente, o Mestre do Santuário tem o nível de um Cavaleiro de Ouro, porém não é obrigatório que ele seja um. Por exemplo, temos o Grande Mestre interino Nicol de Altar, apresentado no livro Sanseiya Gigantomachia. Mesmo sendo o Grande Mestre, Nicol é um Cavaleiro de Prata. Porém, acima de todas essas categorias, existem os Cavaleiros Divinos, sendo esse o patamar onde o Cavaleiro desperta sua armadura divina. Então, tanto os Cavaleiros de Bronze, Prata ou Ouro podem alcançar esse patamar. Porém, além de levar seu cosmo até o limite, eles precisam ter a proteção do sangue de Atena em suas vestimentas, ou com as lágrimas da deusa. Sendo assim, os cavaleiros que alcançam o nível divino são os mais poderosos sob o comando de Atena. Vamos falar agora sobre o exército de Poseidon. Seus guerreiros são chamados de Marinas e utilizam as armaduras chamadas de escamas. A classe mais baixa entre eles são os soldados marinas. Em teoria, eles seriam do mesmo nível dos Cavaleiros de Bronze, todos utilizam escamas iguais. E diferente dos Cavaleiros de Atena, os marinas não são selecionados após um treinamento, sendo a escama que escolhe quem irá utilizá-la. Acima dos soldados, temos os comandantes marinas, e apenas Tétis de Sereia é apresentada no anime e no mangá. Ela está acima dos soldados e acredita-se que essa categoria seria do mesmo nível que os Cavaleiros de Prata. Porém, os mais poderosos guerreiros de Poseidon são os Generais Marinas. Eles são 7 guerreiros mais fortes de Poseidon. Em teoria, seriam do mesmo nível dos Cavaleiros de Ouro, porém sabemos que apenas alguns deles têm esse potencial. Os Generais Marinas, após receberem o sangue de Poseidon, também podem evoluir suas escamas, que se tornam as escamas arcanas. No exército de Hades, temos os espectros. Eles utilizam as sapures, também conhecidas como sobrepeles. Em sua base, temos os espectros esqueletos, os servos mais fracos de Hades. Diferente dos Cavaleiros de Atena, eles não passam por um treinamento. Eles, na verdade, despertam como espectros, sendo que seu poder vem das sapures. Acima deles, temos os espectros das estrelas terrestres. Em teoria, esses são os espectros que realizam ataques fora do submundo, como os que invadiram o santuário de Atena. Entre eles, temos 1000 de Papillon, Zeros de Sapo e outros. Acima deles, temos os espectros das estrelas celestes. Normalmente, esses espectros ficam no submundo, defendendo locais específicos. Eles são mais poderosos que os espectros das estrelas terrestres, por isso são designados a funções de defesa do submundo. Acima desses espectros, temos os juízes do submundo. E apesar deles também serem espectros de estrelas celestes, seu nível de poder hierárquico é muito superior. Pandora estaria acima de todos eles, porém apenas em nível hierárquico, já que ela é a comandante do exército e representa Hades.
Porém, em poder, Pandora não consegue rivalizar com os espectros. Porém, os servos mais poderosos de Hades certamente são os deuses gêmeos Thanatos e Hypnos. Além desses dois, Hades também possui a deusa Ker, irmã dos deuses gêmeos. E na saga The Lost Canvas, os filhos de Hypnos, sendo Oneiros, e seus fântasos Morpheus e Phobertor, também são servos de Hades. E indo agora para os deuses do Olimpo, fomos apresentados apenas ao exército de Artemis, a deusa da lua e da caça. Suas guerreiras são as satélites, e não sabemos qual seria o nome de suas vestimentas, porém a maioria delas possui um arco e flecha. Primeiramente, somos apresentados as satélites que guardam o templo, sendo a categoria base dessas guerreiras. Acima delas, temos as satélites da unidade de ataque, as guerreiras com armaduras negras, que seriam as mais poderosas em batalha. Acima delas, temos a comandante Lascomum, que lidera a unidade de ataque. Até mesmo sua armadura e arco é superior às demais. Porém, algo interessante é que todas essas guerreiras, apesar de possuírem vestimentas diferentes de acordo com a sua categoria, todas elas fazem referência a corujas. Porém, a mais poderosa guerreira de Artemis se chama Calisto. Ela é a representante de Artemis, superior a todas as satélites. No filme Prólogo do Céu, Artemis possui os anjos como guerreiros sob o seu comando. Porém, no mangá, Thomas seria na verdade um anjo prisioneiro da deusa. Portanto, o exército dos anjos não seria de Artemis, mas sim de outros deuses. Então, supostamente, esses guerreiros são servos de Zeus. E apesar de não sabermos a sua hierarquia, tendo como base o filme Prólogo do Céu, Thomas seria um humano que se tornou um anjo. E acima dele, teríamos os anjos semideuses, que no caso são Teseu e Odisseu. Agora, como ranking final, vamos organizar por nível de poder quem tem o exército mais poderoso. Acredito que dentre os deuses apresentados aqui, certamente Artemis tem o exército mais fraco na saga canônica. É claro, estamos contando aqui apenas seu exército original, as satélites. E acima dela, temos o exército de Poseidon, que apesar de possuir guerreiros poderosos, como o Cânon de Dragão Marinho, Sorento e Isaac, o nível base da maioria de seus guerreiros é muito inferior aos demais deuses. Em terceiro, como exército mais poderoso, temos os anjos de Zeus. Como temos poucas informações sobre os anjos, e vimos apenas 3 deles, se contarmos todas as obras, não dá para saber em qual colocação eles estariam na hierarquia dos anjos. E pelo que vimos, eles são poderosos, mas como são poucos, estão em terceiro lugar em nível de poder aqui. E em segundo temos o exército de Atena. Muitos podem ficar surpresos com essa colocação dos cavaleiros, mas a verdade é que estamos julgando aqui os poderes base de cada exército. Apesar dos cavaleiros serem muito poderosos e sempre derrotarem Hades, se formos ver pelo nível base, sem o despertar das armaduras divinas, certamente eles seriam derrotados. Então a armadura divina e seu despertar é algo determinante para a vitória de Atena contra o exército de Hades apresentado aqui nesse vídeo. Os espectros ficam em primeiro lugar, mesmo que os 108 espectros sendo inferiores aos 88 cavaleiros, se formos contar todos os deuses servos de Hades participando simultaneamente em uma guerra santa. Provavelmente ele venceria Atena. Mas como eu disse antes, a armadura divina é um fator determinante, então se formos contar os cavaleiros com armaduras divinas, certamente eles seriam os mais poderosos. Mas sem armadura divina, os deuses servos de Hades venceriam. Mas e você concorda com esses níveis de poder? Comente aí pra eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?